os irmãos animados, com ânimo, porque certamente é porque é o mês já entrando quase no mês do aniversário da igreja, 16 anos que estamos aqui honrando a nosso Deus, e Deus com grande poder e graça nos honra também. E eu estou muito agradecido. Tivemos um grande serviço na casa do irmão José de Leão ayer, um grande serviço, de verdade. Agradecemos a todos os irmãos que aí foram orar com nós outros, e a nosso irmão José de Leão, que abriu as portas de sua casa para que pudéssemos ir a orar. Desta forma, eu quero hoje cambiar a nossa vigília que nós outros íamos fazer no 15, já estamos avisando, 15 de agosto, íamos fazer uma vigília no Vernes. Estamos cambiando nossa vigília, porque Deus tocou em meu coração para fazer isto, e em obediência a Deus eu vou fazer. Sabemos que nossa irmã Luísa, ela está passando por alguns momentos no hospital, mas a igreja não deixou de orar por ela. Nós outros estamos crendo que Deus vai fazer uma obra, e temos que crer até no final. Pastor, quando nós outros sabemos que Deus vai ouvir nossa oração e vai sanar totalmente a irmã Luísa, nós outros fazemos o nosso. Isto eu garantizo que nós outros fazendo o nosso já basta, já é suficiente. E o nosso é orar. A nossa parte é orar, é interceder, é poner a vida da irmã Luísa em las manos de Deus e falar para Deus que confiamos em Ele, confiamos em sua graça, em seu poder. Mas não podemos estar dando ordem para Deus, porque quem somos nós outros para dar ordem para Deus? Deus é Deus. É Ele Todo-Poderoso que vive em el alto e sublime trono. E somos agradecidos porque a único que Ele vive tão longe de nós outros, em la residência fixa dele, alto e sublime trono, arriba das estrelas, mas Ele também está com nós outros. No livro de Isaías, capítulo 58, ele habla que Ele habita no alto e sublime trono, mas também Ele habita em corações humilhados, corações quebrantados, coração que busca Ele de madrugada, busca Ele dia, busca Ele noite, busca Ele em nossas necessidades. Então, nós outros nunca sabemos o que Deus vai fazer. Sabemos de uma coisa: a oração tem poder, a oração é a ferramenta que nós outros usamos para mover a mão de Deus a nosso favor. E quando uma igreja se une para orar, é difícil de Deus não atender aquilo que nós outros queremos. Portanto, eu estou cambiando, invitando os irmãos para, em vez de 15 de agosto, próximo vernos agora. Não vamos estar fazendo vigília 15 de agosto. Vamos fazer próximo vernos. Deus teria nos bendizido, e a vigília de 15 de agosto seria unicamente para poner nosso aniversário, a igreja, os irmãos que vão predicar, a alabança, a dança, poner em las manos de Deus. Mas eu oro em casa, eu oro, estou intercedendo muito por irmã Luísa. Tenho certeza que há alguns dos irmãos aqui também que em suas orações estão orando por irmã Luísa. Estamos recebendo a notícia de ela. E Mireia está animada, Mireia está tranquila. Pastor, a hora de eu estou dependendo de Deus. E não é somente ela, é todos nós outros. As netas estão bem sentidas, porque querem uma abuela sana, uma abuela aí como estava. E estão orando, todos. A família é servos de Deus, são servos de Deus, e toda a família está orando, e a família Manantial também. Se você todavia não está orando,
Ah, pastor, falar a verdade, não estou orando porque não acordo de orar. No problem, don't you worry about it. That's why a igreja Manancial de Bendição vai fazer uma vigília para involucrar a todos. E dessa forma eu estou invitando a todos os irmãos, vamos fazer uma força para o próximo viernes, às 10 da noite, nós outros estejamos aqui para poder prestar um grande culto a nosso Deus, com alabanças, adoração. Pastor, não vai dar tempo de ensaiar nos grupos de homens. Nos grupos de homens ensaiou, o congresso de homens foi em junho, agora está todos ensaiados. O grupo de mulher está ensaiado já, o grupo de homens está ensaiado. Esse grupo de alabança, nós outros, já está todos ensaiados. Portanto, vamos ter todos os grupos cantando em nome de Jesus. Vamos estar movendo os grupos para estar cantando, porque vamos fazer uma vigília de muito canto, muita adoração. Vamos chegar na presença de Deus com sacrifício de alabança. Vamos chegar na presença de Deus com sacrifício de alabança. Vamos chegar na presença de Deus com rodilhas no piso. Vamos arrodilhar-nos, vamos clamar, vamos orar, vamos interceder. Vamos usar todas as armas em el mundo espiritual que temos para mover o coração de Deus. Quem sabe, o Deus que busca glória, o Deus que é um caçador de glória, quem sabe, Ele restaura por completo a irmã Luísa, e este mês de agosto, mês de nosso aniversário, nós outros possamos alegrar muito mais do que já estamos alegres por esses 16 anos. Esta batalha espiritual que estamos tendo uma batalha espiritual este mês. Estamos orando muito este mês e vamos orar mais. E a parte de irmã Heloísa, nós outros vamos estar clamando a Deus pela vida. Nós outros estamos clamando a Deus pela vida de Chui e de Gabi. Gabi ayer estuvo com nós outros também em nossa oração. A mim me gostou muito. Eu invitei a Eia por el dia, estuve na casa de Gabi, falando com Eia. Me gostou muito a reação de Eia. E decidi estar com eles e invitei. Vamos hoje. E Eia foi, estava bem bonita, estava guapa, Gabi ayer, alegre aí. Vamos orar, necessita de oração, Gabi, Chui, fazendo sua parte aí, traindo suas filhas para a igreja. E está trabalhando, todos estão trabalhando. O Juanito, que acaba de estar com a hora com sua família, com suas filhas aí, e deve estar feliz, não? De ver suas filhas operando aqui, dançando, feliz. O Juanito deve estar com um incentivo extra, porque está mirando sua família bem cuidada, seus ninhos chiquitos gostam de estar na escola dominical, as linhas grandes. É um show em la dança aqui, e todos buscando. Um padre deve impulsionar o coração por algo. Tudo isto não passou por acaso, porque certamente Juanito, se não tinha força de ele mesmo para vir e buscar a Deus, certamente ele está encontrando força em seus filhos. Seus filhos, certamente, Deus está usando para ser um dínamo, um generador. Dínamo é um generador de eletricidade, de power. Dínamo. Deus está utilizando seus filhos como dínamo para generar power, para que você tenha esse poder de venir em nome de Jesus. A igreja está orando e viernes. Tudo isto é motivo de nós outros arrodilhar delante de Deus, cantar alabanças delante de Deus, porque sabemos que algo grande Deus vai fazer esse ano, nesse tempo, a hora que estamos passando, tendo situações reais aqui dentro da igreja, situações reais que necessitamos de verdade taking care.
Entende? Há momentos que a igreja necessita trabalhar um pouquinho mais, orar um pouquinho mais. Há momentos que necessitamos, irmãos, necessitamos. Não, pastor, mas minha casa está bem. Sua casa está bem. É tempo, então, orar por aqueles que não estão bem, todavia, mas que vai ficar bem. Porque nós outros creemos em o poder da oração, creemos que há um Deus no céu que tem, irmãos, tudo em suas mãos, tem o poder, tem o controle de tudo, e ele faz aquilo que a ele lhe compraz. Portanto, vamos usar as ferramentas que temos para mover as mãos de Deus a nosso favor. Amém? Próximo viernes, já irmã Angélica já move as dançoras que cantaram, as cantoras que cantaram. Hablei a unos, Efraim, que canta as mesmas músicas, saca 4 músicas, elas já ensaiaram, 4 que já sabe bem. Próximo, Move, com seus ombros aí que cantaram também, todos. Move umas 4 músicas também, e para poder cantar. Efraim, move músicas já conhecidas aí no meio deste povo, aí com os grupos de alabança. A Simonzito move aí com as mulheres de Tifto, com o grupo de Tifto, para poder também umas 4 músicas já conhecidas, músicas que elas podem dominar bem, e vamos para arriba do diabo, sem pena, sem dó, sem piedade. Vamos entrar de pés e de manos, e vamos tumbar o diabo. A Bíblia habla, resiste o diabo, e ele irá de vosotros. E resistir o diabo não é correr, é enfrentar, é ir de frente com ele, falar: diabo, você não tem parte nem sorte aqui com nós outros, porque nós outros somos filhos de Deus, estamos tomando o controle daquilo que é de nós outros, e nada vai poder nos vencer, porque já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Quero ouvir um amém forte. Aqueles que estão dispostos a vir para a vigília. Tony, vamos? Viernes, Luz de Tifton, vamos estar ponendo aí no WhatsApp, invitando a todos, e vamos ter uma grande vigília próximo viernes aqui. Agradecer a Deus por tudo que temos que agradecer, por a vida da irmã Luísa, que hasta tempito aqui atrás, ela não queria, renegava a Deus. De repente, posicionou, aceitou a Deus. Agora, se vive, é para Deus. Se morre, vai para o seno de Deus, para a Nova Jerusalém, viver a eternidade com Deus. Mas nós outros queremos falar com Deus assim: Senhor, a hora que ela é de nós outros, não queremos perdê-la, queremos ter com nós outros um rato mais para dar testemunho do Evangelho. Amém? Portanto, irmãos, vamos echar gana. Vamos echar gana, porque somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 6, vou para Barro. Me gusta que está aqui, Barro. Livro de Gênesis, capítulo 6. Bem, a hora já está à noite, já são as 8h17. Janet já deve ter ido comer em um restaurante especial, porque aí a Ana, Rocio, eu mirei Ana e Rocio, mas deve que tenha mais gente aí. Já foi fazer uma surpresa para Janet em um restaurante aí em Raíra. Raíra? Foi fazer uma surpresa para Janet em Raíra. Venha cá, Janet. Venha cá para me te dar um abraço também. Irmãos, se tem algo que eu amo com todo o meu coração, é ver as pessoas prosperarem
e ver as pessoas crescer intelectualmente. Crescer intelectualmente. E por que eu hablo isso? Porque nossa igreja faz isso, nós outros puxamos. Nós outros puxamos para que os padres cuidem de seus filhos, para que eles possam atender a uma universidade. Nesse país as coisas são fáceis, não é difícil. Nós outros puxamos as famílias a puxar seus filhos a ir para a universidade, a estudar. Nós outros puxamos as pessoas a venir à escola dominical, porque aqueles que não podem ir não foram na universidade, não atenderam a universidade. Mas aqui nessa escola dominical, às vezes, recebemos mais do que universidade, porque sim aprendemos de tudo aqui em nossa escola dominical. Eu puxo os padres, os maiores, a todos, a ler um livro. Quantas vezes eu estou falando? Lê um livro, irmão, lê um livro. Lê a Bíblia, irmão, um capítulo por semana. Eu puxo, porque é bueno ter conhecimento, é bueno saber. E aqui do meu lado, aqui do lado direito, aqui, está uma mulher que quando eu conheci ela, eu nem sabia o que falar, irmão. Porque eu perguntei, o que você faz? Ela falava, eu hago pilots. Quando conheci ela, que você trabalha de quê? Pilot? Como? É uma profissão nova? Você estudou para ser paleteira? Não, pastor. Alguém estava cerca. Não, acho que é a Ana que estava cerca. Não, pastor, é pallet, caminhões, essas madeiras aí, essas coisas aí. Já você assisto tão flaquita assim, cortando madeira e cortando, porque eu penso que é um trabalho, eu imagino que é um trabalho muito duro para as pessoas mais sencillas que são uma mulher, não? Eu falei, uau! E eu, uau! Mulheres aqui nos Estados Unidos fazem de tudo. E depois, quando passou o tempo, estou fazendo o que nós outros em Brasília chamamos de supletivo. É alguém que não teve oportunidade de estudar quando era chica, quando era mais jovem, foi para sacar em high school, em vez de sacar em 4 anos, como os jovens que têm oportunidade saca, vai para sacar em 6 meses ou 1 ano. Você sacou high school em quanto tempo? 6 meses. 6 meses, não? Então, quem não teve a oportunidade? Mira como Estados Unidos é um país bendecido, irmão. Aí dá essa oportunidade, não somente para quem... americano, luz, gringo, branco. Não, para preto, amarillo, azul. Para quem veio de México, quem veio de Brasília. Vai aí em ABAC, ou há outras formas, por online também. Online também. Uma escola aí, 6 meses, saca algo que teria que sacar em 4 anos. Isso é muita bendição. E aí, Janet sacou isso e tomou como se um impulso, entende? Tomou um impulso e falou, não paro mais, não vou deixar essas bendições para trás. Porque quando os filhos param de estudar em la high school, quando queda mais grande, vai arrepender. Não ir na universidade, vai arrepender. E aí, quando arrepende, há tempo de fazer como Janet isso, está bem, porque ela tomou um impulso e foi para fazer, e agora estava sendo maestra auxiliar. Como eu sou a maestra, ela quer aqui de meu lado, caia, e eu dando lá classe. A hora, ela estudou online, irmãos, antes não me gostava de universidade online, não me gostava. Eu falava, não tem o mesmo sentido, não tem o mesmo valor. Mas quando passou o tempo, as coisas cresceram, desenvolveram, a internet está bem melhor para essas coisas e tudo. O que passou? Ela sacou seu curso de maestria online. E hoje, agora, eles foram comemorar com suas irmãs, Cíntia, invitaram Cíntia. Eu penso que me invitaram também. Yeah.
Eu penso que me invitaram para ir allá também, mas estava muito ocupado. E falei, ô Cíntia, vai com ellas, é bueno, porque Deus é bueno e sua fidelidade é para sempre. Então vai com ela, porque eu vou quedar aqui arreglando minhas coisas. E foram. E agora miramos ela sorrindo. E agora ela não vai ser mais a auxiliar, ela vai ser a principal e alguém vai ser auxiliar dela. Não, vocês não estão entendendo esse glória a Deus aí. Foi muito espaço, não dá uma palma, não nada, nada. Irmãos, vocês não entenderam nada do que eu falei. Eu penso que vou ter que trazer alguém para falar em inglês e francês, para mirar se vocês entendem. Janet, ela foi para a escola, estudou, agora ela não é mais auxiliar de maestra, ela é uma maestra. Parece que melhorou, eles entenderam a hora, Janet. É assim mesmo, Janet, é o que eu falei. Quero falar algo para a igreja, incentivar aqueles que todavia não estão fazendo. Incentiva, aí dá um incentivo. Ajuda. E para Marisol, você tem algo para falar? Yeah. Todos, Marisol. Não, que volve para estudar online. Marisol, todos os seres que não fizeram. Agora já tenho erros. Eu tenho um bunch of erros também, meu. Tenho muitos erros, mas os erros não impedem nada. Quando nós outros ponemos o pé e falamos de eu quero algo e ir para adelante, Deus não quer gente que mira para trás. Deus quer gente que mira de eu vou e alcançar e alcança, irmãos. Vamos ter esse exemplo. Ana está nele mesmo também. Entende? Ana também está nele mesmo, alcançando lugares que talvez já teria desistido, porque quando jovencitos desistiu, agora retomaram, está indo para adelante. Então, Deus está bendizendo. A mim me gusta isto, agrado destas coisas, de ver as pessoas. Nunca somos velhos para nada. Nunca somos velhos para nada, entende? Todavia, irmão, eu leio livros, e rápido. Eu leio. Às vezes a pessoa vê pastor para pregar, falar coisas. Como o pastor tem uma mente tão inteligente, que, irmão, isso é trabalho, isso é leitura. Uno vai lendo e vai aprendendo, vai tendo coisas para falar. Se não lê livros, se não lê Bíblia, se não lê nada, uno não tem nem nada, queda faltando palavras, entende? Então, eu incentivo a todos vocês a fazer, porque isto é bueno e Deus agrada também. E o intelecto desarrolla, entende? Irmão, você não entende quando uma pessoa não estuda, não lê, não faz nada. A mentalidade queda short, os pensamentos quedam um pouquinho curto para entender certas coisas como deve entender. Entende um nível, não entende always. Portanto, temos que exercitar nosso intelecto para que nós outros possamos ter o título de inteligente. Deus me bendiga, congratulations. E nós outros vamos estar orando, viernes, agradecendo a Deus por tudo isso, tá bem? Amém, irmãos? Ai, eu sou feliz. E eu estou feliz também. Porque eu miro aqui uma igreja que está echando gana. Igreja que tem hoje, nossa igreja tem universitários. Nossa igreja universitários. Nossa igreja tem jovens caminhando para a universidade. Irmão, nossa igreja não é igreja chica, mas eu tenho certeza que há outros padres aqui já preparando suas filhas para ir alcançar voos que os padres não alcançaram. Aqui há um potencial em esta igreja.
há um potencial aqui nesta igreja. Gênesis capítulo 6, habla assim, mira. Aconteceu que quando, pode quedar, vamos poner em pé, parado. 4 quedou parado, todos vão quedar parados. Por los 4. Gênesis capítulo 6. Aconteceu que quando começaram os homens a aplicar-se sobre a faz da terra, e lhes nasceram hijas, que vendo os hijos de Deus, que as hijas de los homens eram hermosas, tomaram para si mulheres, escorrendo entre todas. E dijo Jeová: não contenderá mi espírito com el homem para sempre. Mente mas serão seus dias e 20 anos. Não contenderá mi espírito com el homem para sempre, porque certamente el homem é carne, mas serão seus dias 120 anos. Graças, Senhor, com denuedo em el nome de Jesus. Amém e amém. Eu estou aqui com o meu microfone falhando, não sei porquê, mas vamos predicar. Se começar a falhar muito, eu passo a mão em outro microfone. Amém? Mira isto, lá no livro de Gênesis, quando eu hablo que a vida é uma repetição, tudo que vemos hoje, já vimos antes. E vamos ver depois. Porque a vida é repetir. E aqui nós outros estamos mirando matrimônios desiguais. Matrimônios, como habla a palavra? Rugo desigual. Aqui nós outros miramos rugos desigual. Que a Bíblia habla que não mesclar, porque é difícil, irmão. Quem serve a um Deus e outro serve a outro Deus, e os dois poder conviver juntos. Se um não serve a um Deus, outro serve a outro Deus, como podemos conviver juntos, com mentalidades diferentes? E aqui está falando que os hijos de homem e os hijos de Deus. E os hijos de homem, literalmente, aqui, quando habla, são os hijos de Caim. São os hijos de Caim. Não tem nada a ver com ángeles, não. São hijos de Caim. Hijos que, através de seu padre, Caim, que pecou, matou seu irmão, e depois foi posto para fora da presença de Deus, e Deus falou para ele, e se virá, vai fazer sua vida. E porque pecou, e um pecado muito grave. A único que nada sabia o que era a morte, ele foi o primeiro assassino da terra. E casou, tuvo os filhos, mas os filhos não buscavam a Deus. Portanto, quando habla hijos de homens e hijos de Deus, são a família de Sete, a família que permaneceu na presença de Deus, que buscava a Deus. Por isso já estamos pensando aqui na família de Sete, mas e Adão teve muito mais hijos e hijas. Sete, começamos a falar de Sete, porque Sete foi o filho de Eva para suprir a falta de Abel. Quando Deus entregou por Sete, quando ela quedou embaraçada de Sete, Deus queria poner um em lugar de aquele que foi perdido, que morreu.
Então, se Deus pôs o Set. Portanto, a Bíblia habla que foi a partir de Set é que começou os homens a fazer cultos delante de Deus, a sacrifícios delante de Deus. Começou o homem a buscar a forma de trazer Deus para eles de volta, de atrair Deus com seus sacrifícios, com suas orações, com sua forma de buscar. A partir de Set, começou sacrifícios na terra de novo. Amém? E Set foi o filho que Deus entregou a Eva para quedar no lugar de Abel, que foi morto por seu irmão Caim. Então, no texto está falando que os filhos de homens começou a mesclar com os filhos de Deus. As hijas começou a casar com os filhos que não buscavam a Deus. Mulheres que não buscavam a Deus, homens que não buscavam a Deus, começou a mesclar. E hasta hoje nós outros sabemos da tradição dos judeus que é não mesclar eles, judeus, com outras raças, porque para quedar a raça pura aí dos judeus, porque eles eram um povo que adorava a Deus, que nasceu e cresceu para ser uma nação de adoradores a Deus. Eles seriam aqueles que iam evangelizar a terra, mas eles falharam também. Começou a mesclar, a fazer mescla também. E hoje se mescla. Hoje tem judeu casado com brasileira, com brasileiro. Hoje tem brasileiro casado com judia, americanos, mexicanos. Mas, todavia, existem aquelas famílias que não permitem, que mantêm a tradição que eles receberam a ensinança de Deus para estar aí casando uns com os outros, não fazendo rugo desigual. E hasta hoje também, a igreja segue assim também, com esse temor de casar. Um ninho que é criado aqui, um ninho deste, que é criado aqui desde chico, na escola dominical, recebendo a palavra de Deus, aprendendo quem é Deus, vendo as vigílias, vendo a forma que nós outros buscamos a Deus. Aí vai para o mundo e casa com uma muchacha que não conhece a Deus, que não foi criado como ele, tem backgrounds diferentes. E o que passa? Problemas dentro de casa. Problema, quando você casou, você já sabia que eu era assim. Entende? E às vezes o muchacho casa, está buscando uma muchacha, pensando que ele vai converter a outra muchacha. E às vezes nunca converte. Por quê, irmãos? Uma família que tem um background difícil, um background problemático, e casa com você que busca a Deus, é difícil de você converter. Então, às vezes, vou casar e vou converter ele, mas às vezes é mais fácil elas ou eles levar o cristiano para allá do que trazer eles para cá. É muito difícil. Passa isto, sim se passa, mas a melhor decisão para jovens, para os padres, é aconselhar seus filhos, aconselhar suas filhas, a não mesclar com gente que não é da mesma, que busca o mesmo Deus, porque depois vão ter problemas. E os padres só são felizes, nós outros, hoje eu estou entendendo isso, nós outros só temos uma alegria completa quando miramos nossos filhos felizes. Quando nós outros miramos nossos filhos em paz, tranquilos, alcançando lugares que às vezes nós outros nunca alcançamos, nós outros estamos contentes, felizes. Mas imagina, padre que tem filhos que sofrem, eles sofrem mais do que os filhos.
Está entendendo isso? Então, nós outros temos que ajudar nossos filhos, nossas filhas, a mesclar com os servos de Deus. Ah, mas quem... ei, nada é santito, mas pelo menos aprendeu palavra. Está em uma igreja, buscando a Deus, entende? Aí, quando está aí, que era mais fácil, porque já são envolvidos para o cristianismo. E aqui, nós outros miramos que Deus falou que o homem tinha o coração muito duro e que o espírito de ele não ia quedar contendendo, peleando com esta raça aí por sempre. Portanto, irmãos, quando el Edém estava, el horto, estava aí na porta da casa de Deus aí, que Deus venia, né? Aí estava o Espírito Santo. Quando o homem foi, o Espírito Santo acompanhou. Quando Deus pôs fora do Edém o homem para poder, o Espírito Santo acompanhou. Estava aí tentando trabalhar com a raça humana. Mas quando chega aqui, que Deus mira a desobediência, mesclando gente com outro povo que não buscava a Deus, Deus abre. O homem tem o coração muito duro. Portanto, meu espírito não vai estar contendendo com o homem por sempre. E aí o que passou? Passou que o Espírito Santo saiu da terra. E foi para onde? Foi para o céu. O Espírito, o homem quedou solito. E como eu sempre em minhas prédicas eu hablo, o Espírito Santo trabalhava lá do céu, aqui na terra, ajudando apenas em los profetas e sacerdotes. Os profetas e sacerdotes tinha o mover do Espírito Santo em suas vidas. Por quê? Porque os profetas e os sacerdotes eram a boca de Deus para falar com nós outros, com o homem, e os profetas e sacerdotes eram a boca do homem para falar com Deus. Só podíamos falar com Deus através de profetas e sacerdotes. Portanto, os reis, principalmente os reis de Israel, quando eles queriam ir para uma batalha, para uma peleia, eles falavam para o profeta do tempo, porque cada rei era acompanhado por sacerdotes e por profetas. Então, quando eles iam para uma batalha, os reis falavam para os sacerdotes e para os profetas: pergunta a Deus se Ele vai estar com nós outros nesta batalha. Pergunta a Deus se esta batalha é legal, se o que vamos fazer é algo legal e se Ele vai estar do nosso lado. E os sacerdotes, os profetas perguntavam e Deus falava: pode ir Davi, pode ir Salomão, porque a vitória é Deus teres. Eu vou estar, mis ángeles, porque quando Deus peleava, era no exército de Deus, os anjos de Deus, é quem peleava a favor do povo de Deus, do exército de Deus, e ganhava. Mas quando era ilegal, não vai, porque eu não estou com você em esta batalha. E às vezes temava e ia e perdia a batalha. Porque Deus é assim, irmão. Deus entra em batalhas legais. Deus não entra em batalhas ilegais. Deus entra em batalhas legais. Porque Ele entra para ganhar, para vencer. Então, quando o Espírito Santo saiu, operava no homem assim, através de profetas e sacerdotes. E onde estava o Espírito Santo em esse tempo que a terra quedou sem Ele? Ele não estava aqui mais. Nós outros abrimos a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Ezequiel, capítulo 1, versículo 10. Que habla assim.
Vou ler um pouquinho antes também para informar um pouquinho. Já falei muito sobre esse assunto, mas é bueno que leiamos. A partir do 4. E mirei, e aí aqui venia do norte um vento tempestuoso e uma grande nuvem com fogo envolvente. E alrededor de ele um resplendor, e em meio do fogo algo que parecia como bronze refulgente. E em meio de ela a figura de 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. Havia em eles semelhanças de homens. Cada um tinha 4 caras e 4 alas. E os pés de eles eram direitos, como pé de boias. Como pé de boias. Era pé direitos. E a planta de seus pés como planta de pé de bezerro. Já está aí. Como planta de pé de bezerros. E centeavam a la maneira de bronze, muito bonito. E debaixo de suas alas, a seus 4 lados, tinha manos de homem. E suas caras e suas alas por os 4 lados, com as alas se juntava el uno ao outro. Não se volvia quando andava, senão que cada um caminhava direto hacia adelante. E o aspecto de suas caras era cara de homem e cara de leão, ao lado direito de los 4, e cara de boi. E à esquerda, em los 4, asimismo, havia em los 4 cara de águila. Assim eram suas caras, e tinham suas alas estendidas por acima, cada um dos las quais se juntavam, e las outras 2 cobriam seus corpos, e cada um caminhava direto hacia adelante, hacia donde o Espírito lhes moviam que anduvessem. Andavam, e quando andavam, não se volviam. Andava, e quando andava, não se volvia. Eles andavam por donde o Espírito falava que tinha que ir. Obediência, entende? Eu, muitos anos atrás, não mais de 16 anos, logo quando eu empecei a igreja, estava ensinando bases para os irmãos, trazendo conhecimento sobre anjos, sobre muitas coisas que existem na terra. E eu fiz um estudo, eu acordo, não sei se vocês acordam, se acorda, habla para mim. Eu fiz um estudo sobre Ezequiel, sobre o livro de Ezequiel, onde que habla, se nós outros ler mais aí, habla de los carros, las máquinas, que era redonda, que era círculo dentro de círculos, e que tinha capacetes, as pessoas que aí dentro estavam, e as ventanas tinham muitos olhos envoltos assim, e aí eu acordo que eu perguntei para os irmãos, eu perguntei, o que é esta coisa, esse deburro aqui está falando, traz a memória de vocês? Alguns dos irmãos falou, como chama os discos voladores, como os OVNIs. Os OVNIs. E eu estava justamente dando esta ensinança. Estou falando um pouquinho, não é parte do nosso estúdio. Estou falando, vocês acordam de isto, não? E eu estava falando sobre isto. E estava acordando aí essa semana porque tinha uma reportagem no Facebook falando que algumas pessoas de dentro do avião estavam filmando os OVNIs, os discos voladores aí de dentro dos aviões. Eles conseguiram captar
fotos desses seres terrestres, os seres extraterrestres, não? E muitos falando de foto, e muitos comentaram, e esse tempo que eu prediquei sobre isso, teria muitos comentários, que as pessoas estavam mirando esses OVNIs venindo em la terra e roubando gente, e eu dei uma ensinança sobre isso, e eu falei que não existe outro planeta habitável na Terra. Nós outros, Terra, é o único planeta habitável. Não existe outra classe de gente em outros planetas, não existe. Isto é especulação da ciência, dos científicos buscando coisas que não existem. O único planeta que a Bíblia habla habitável é este planeta, e nós outros somos as criaturas de Deus. Aí se pergunta, e esses OVNIs existem? Pode-se quitar foto dessas coisas por aí, pastor? Claro que pode, porque a Bíblia habla que Deus tem, irmãos, milhões e de milhares de carros celestes, e esses carros que eram todos estacionados aí onde que era el Edém, hoje é o estacionamento dos carros de Deus. Não sabia disso, não? Está tudo aqui em Ezequiel. A lo mejor vou dar esse estudo de novo para aqueles que não escutaram volver a escutar, não? Aqueles que escutaram de allá, volver a escutar, e aqueles que nunca escutou um estudo sobre este, venir a escutar e saber que Deus é uno solo, Deus não hizo dos planetas habitáveis, e essas coisas que, irmãos, a Bíblia ensina que os ángeles, às vezes, Deus sale, e ele sale montado em seus cavalos, e vem os ángeles, milhões de ángeles, guardando, como guardas de ele, como guarda-espaldas, e aí vai para um lugar, e vai para outro. E, pastor, mas e aqueles que roubam, que vêm aqui na terra e roubam a gente? O senhor olvidou, tem ángeles caídos, e os ángeles caídos roubaram também os carros de Deus e traíram também. Então, o diabo também anda fazendo coisas por aí com os carros que supostamente seria para honor e para a glória de Deus, seria para o uso de Deus. É um estudo muito interessante, é científico, é algo muito bonito e traz muita informação, e nós outros conseguimos aprender e ler a Bíblia e ver dentro da Bíblia que os anjos não são como homens de alas que saem volando aí, e que eles voam com uma velocidade assim muito e isto são coisas de Deus, são a forma que os anjos se movem, porque existem esses que está aí por aí e que de dentro dos aviões estão quitando foto. A Bíblia habla que Deus tem anjos que são guardas, que estão em todas as partes, que estão volando por todas as partes, vigilando a terra. Então, irmãos, é algo interessante, e que tudo isso está escrito aqui, está na Bíblia. Eu hoje não quero falar sobre isso, estou falando só para vocês terem curiosidade, mas vai vir, porque uma hora não dá para falar sobre esse assunto, mas vai vir um dia aonde que eu vou fazer um sábado e vou falar, dar um estudo, um sábado, um dia, miércoles, aonde que começamos um pouquinho mais cedo, que tenha pelo menos umas 2 horas de estudo para falar sobre Ezequiel. Eu vou estar dando um estudo sobre Ezequiel. Mas, mientras isso, estamos aqui. Então, aqui eu não vou falar de tudo que leí, mas o único que quero que vocês entendam é que os anjos, os querubines, venga aqui só, os querubines, eles têm 6 alas, e a Bíblia habla que eles, com 2 alas,
2 alas ele estampa no pé, com 2 ele estampa na cara, e com 2 eles voam. E aqui nós outros acabamos de ler que eles estavam em obediência com as alas abertas e as alas uma sobre a outra, unidas uma com a outra. E aí, o Espírito Santo é o regente deste grupo, de Los Angeles. E aí está falando, nós acabamos de ler, que eles movem para trás, para adelante, eles movem para trás, eles movem para o lado, eles movem para cá, mas eles não movem solitos. Eles só movem quando o Espírito Santo move. Venga, Camila, você é o Espírito Santo. Ele só move quando o Espírito Santo move. Então, é por isso que Deus sacou o Espírito Santo da terra, porque o Espírito Santo estava acostumado em meio de obediência. E vem a hora de viver no meio de homens de coração duros, que não obedecem a nada, não obedece Padre, não obedece Deus, não obedece nada. Camila, você move de lado, de direita, de esquerda, para onde você mover, aí você move. Mira, é mais ou menos assim. O Espírito Santo adelante e os anjos atrás esperando o mover do Espírito Santo. O Espírito move. Exatamente como o Espírito Santo faz, os anjos fazem. Você está entendendo? Você entendeu mais ou menos? Então, o Espírito Santo estava acostumado em meio da obediência, aonde que eles iam mover e os anjos obedecem. Aí a hora o Espírito Santo vem para meio de homens, aonde que não obedece, nada obedece, e Deus habla, meu Espírito não vai estar contendendo, peleando com homens, eu vou para o céu, allá há obediência. Porque o homem é malo. A Bíblia habla, o homem é malo. O homem tem coração duro. O homem... Pastor, o Espírito Santo aí nesse tempo era para nos ajudar, igual ajuda hoje. Aí a hora... E aí o Espírito Santo foi para o céu. Aí, quando o Espírito Santo vai para o céu, estou fazendo um resumo aqui mais ou menos, quando o Espírito Santo vai para o céu e que Cristo descende, vem e nasce como homem, Deus, a Bíblia abre no livro de Juan, capítulo 1, e o verbo se hizo carne e habitou entre nós outros, o verbo se hizo carne e habitou entre nós outros, para quê? Para nos ensinar. Nos ensinar. Ensinar o quê? O que está escrito aqui, ó. Aqui. Sobre o Evangelho. Porque aqui hablou que os ángeles, um tinha cara de leão, outro cara de boi, outro cara de homem, outro cara de águila. Então, assim, o que simboliza essas caras, o que simboliza, já prediquei para vocês, dei um estudo aí em Tifta, agora, semana passada, ou retrasada, sobre esse assunto. Lá, isto significa os 4 evangelhos. Aqui era apenas profecia de Ezequiel, hablando o que ia de venir, e vai venir. Não era que os anjos tinham 4 caras diferentes, e essas 4 caras simbolizavam os 4 livros do Evangelho, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 livros diferentes que não existiam. Aí era Antigo Testamento, quando Ezequiel profetizou. Então, Ezequiel já estava falando de obediência ao Espírito Santo, obediência a Deus, e já estava falando do que estava para venir, que o Filho de Deus ia venir. Você ouviu falar aqui que ele veio, e ele, que era Cristo que veio, ele vem e para poder apresentar essas caras. E essas caras foi apresentado para quem? Para o mundo. Nós outros hoje sabemos dessas caras. Porque essa cara de leão vem representar o quê?
Essa cara de leão que lá tem, veio representar os judeus. Aqueles judeus que estavam esperando um rei. Eles não tinham rei, eles pediram um rei, eles estavam esperando um rei que venira, e eles estavam esperando uma família de reis, ricos, poderosos, e aí vem o rei Cristo, o rei de reis, Senhor de Senhor, e eles rechaçaram a Cristo, porque ele vem com cara de leão, cara de rei. Ele vem para ser o rei sobre todas as nações, o rei sobre Israel. Mas aqueles que eram meus não me aceitaram, rechaçaram a ele, rechaçaram. Aí depois vem a cara de boi, que é Marcos, falando do livro de Marcos, que Jesus venia a predicar. A cara de boi representa Roma, porque Roma é um país, irmão, que constrói muito. Eles não trabalham muito com tecnologia. Hoje sim, não, mas eles não trabalhavam com tecnologia. Roma era como eu, sonhava em quebrar paredes e crescer alguma coisa, já logo comprava um macete, um marro. Roma era como eu, gostava de quebrar paredes com marro, e aí estou quebrando paredes. Quantas vezes eu dei uma de romano aqui, e falava, irmão, próxima semana não vai ter essa parede aqui. Eu venia aqui de madrugada e eu, não aguentava dormir, tinha que vir quebrar. Roma, trabalho duro. Por isso, habla que Roma é representado por el boi, que carga muito peso, muita carga, e não reclama, entende? Então, Jesus veio com cara de leão, mas também veio como um trabalhador, como alguém que veio para trabalhar duro. O livro de Marcos, que representa Roma, que representa Jesus como trabalhador duro, é o livro que mais tem milagros. Foi no tempo que mais Jesus trabalhou, foi em o livro de Marcos, quando ele tem cara de boi. Depois vem cara de homem, que representa Lucas. Representa, qual Lucas representa quem? Egípcios? Hã? Os gregos. Yes, representa os gregos. Por que os gregos? Cara de homem representa grego? E a cara de homem representa grego porque os gregos são o quê? O que te traz à memória? Entende? Os pensadores, os filósofos. Então, em Grécia, muitos filósofos, quase todos os maiores filósofos da história nasceram em Grécia. Homens que não trabalham muito com manos, como os romanos. Não é muito de barro, de quebrar parede. Eles trabalham com a mente, pensa. Tudo, irmão, que se descobriu, tudo, a forma de trabalhar, a forma de fazer as coisas, são os filósofos que descobrem, eles inventam, será que podíamos fazer assim? E aí se faz. Os filósofos são aqueles que trabalham com intelecto, os intelectuais. São Lucas, doutor Lucas, é ele que representa os intelectuais em livro do Evangelho, porque Lucas foi um doutor, médico de verdade, estudou muito para vir a ser um médico, e ele, a parte de vir a ser um médico, ele foi o escritor de Lucas. Então, imagina, aí vamos falar de Juan, aí daí de repente aparece a cara de águila, e essa cara de águila representa a quem? Representa o mundo, representa México, Brasil, China, Japão, todos, porque a cara de águila representa os gentiles, os judeus, os romanos, que hoje eles têm allá dentro de seu território a Igreja Católica Romana, e os gregos, que trabalham com muitas filosofias, deuses de todas as partes, deuses gregos, deuses não sei de quê, tudo para eles era Deus. Então, mas aí vem Juan com cara de águila, que vem para ser ele representar o livro de Juan, que é Deus para todos, aonde que a águila voa alto, muito alto, e daí está mirando a tudo aquilo que ela quer, e ela vem e agarra, e a águila que voa alto está mirando a todos. Então é Cristo para todos, é Cristo
para todos nós outros. São os 4 evangelhos que aí está relacionado na cara desses ángeles. Mas este evangelho veniu através de Cristo. Cristo veniu, o verbo se hizo carne, e ele carne habitou entre nós outros, para falar desses 4 caras, para falar do evangelho, que é as buenas novas de Cristo, sobre todos nós outros. Por isso estamos aqui, porque o evangelho nos alcançou, o evangelho de Deus. Mas Cristo não ia quedar para sempre na terra, porque o evangelho, irmãos, a único que nós outros homens aceptamos a Cristo, seguimos com a cabeça dura, somos muito cabeção. Entende? Somos muito cabeção, igualito o pueblo allá del princípio, cabeçones. Por isso Deus sacou o Espírito. E Deus sacou o Espírito e levou para o céu, porque no céu os ángeles eram obedientes à ordem do Espírito. Mas quando Cristo veniu, como Deus veniu personalmente à terra, ensinou os evangelhos, os princípios de tudo, o que Deus queria com nós outros, como nós outros deveríamos servir a Ele, como nós outros devíamos alabar a Ele, como nós outros devíamos satisfazer a Ele, e como Ele ia cumprir com suas promessas sobre nós outros. Quando Cristo vem e ensina tudo isso, ensinando sobre o reino do céu para nós outros, aí a hora ele tem que volver. Meu trabalho terminou, ensinei, preparei obreiros para quedar aí predicando, só que o homem é cabeça dura. Aí ele habla, vou para o céu, sentar à direita de Deus, porque vou interceder por vocês, mas eu não vou deixar vocês solos, quero tranquilo, porque somos cabeção, Jesus. Se você nos deixa solo aqui, vamos volver, vamos orbitar. Pastor Carlos predica domingo, quando é miércoles pergunta para todos, nada sabe de onde predicou e nem sobre o que predicou, porque somos cabeçones. Nós outros orbitamos fácil. E Jesus habla, vou para o céu, mas não vou deixar-vos solos, vou deixar um consolador, vou deixar o consolador que este consolador vai ajudar, vai proteger, vai interceder, vai ajudar em tudo. Então, de aí ele vai lá para o livro de Hechos, lá para o livro de Hechos, capítulo 12. Então, depois de Ezequiel, que o Espírito Santo convivia em el cielo com os ángeles, obediência pura, muita obediência, aí aqui vem o Espírito Santo aparecendo aqui em Hechos capítulo 12, quando chegou, versículo 1 e 12, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos unânimes, juntos, e de repente, vindo do céu, um estruendo como de um vento récio, que soplava, el qual llenou toda a casa onde estavam sentados. E se lhes apareceram línguas repartidas, línguas estranhas, como de fogo, assentando-se sobre cada um de eles, e foram todos llenos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes dava que falasse. Quem está entendendo isso? Então, quando Cristo habla, não vou deixar solo, eu vou para o céu, mas vou enviar um consolador. Aí, quando um pouquinho depois que Cristo foi, aparece como fogo, um vento bem soplando, porque os discípulos, era época de Páscoa, o povo estava reunindo na cidade de Jerusalém, o povo estava vindo de todos os lados para as festas, e reunido aí em esse tempo. Foi o tempo que o Espírito Santo descendeu do céu, como promessa de Cristo, de eu vou, mas vou enviar. O Espírito Santo chegou como um vento récio, fogo sobre todos, e todos receberam a alegria em seus corações, e muitos deles hablavam línguas do céu, hablavam a língua da terra, porque às vezes era mexicano que estava allá, e falou, eu estou entendendo o que essa pessoa está falando, entende? E estava entendendo, falando várias línguas, e inclusive a língua que se habla nos céus, a língua de Los Angeles. E aí
todos foram llenos do Espírito Santo de Deus. Desse tempo para cá, o Espírito quedou no nosso meio. Quando nós outros falamos aí no livro de João, capítulo 14, se você abrir aí, João 14, 16 e 17, para que você sepa de isso também. Habla assim, mira. João 14, 16 e 17. Poderia ler mais, mas não vou ler mais. Vou ler só aqui. Que habla assim. No versículo 15. Se me amais, guarda meus mandamentos. Jesus falando. Guarda meus mandamentos. E eu rogarei ao Padre, e os dará outro Consolador, para que esteja com vós outros, para sempre. Ele Espírito de verdade, el qual el mundo não pode receber, porque não lhe vê, nem lhe conhece. Pero vós outros, servos de Deus, lhe conheceis, porque mora com vós outros, e estará em vós outros. Não os deixarei órfãos, vendrei a vós outros, todavia um pouco, e o mundo não me verá, mas pero vós outros me vereis, porque eu vivo, vós outros também vivereis. Em aquele dia vós outros conhecereis que eu estou em mi Padre, e vós outros em mim, e eu em vós outros. Ele que tem mis mandamentos e los guarda, esse é ele que me ama, e ele que me ama será amado por mi Padre, e eu lhes amarei, e me manifestarei em ele. Assim és a obra do Espírito Santo, extrair unidade. Eu não vou ser orbitado por vocês, porque o Espírito Santo vai vir e vai ajudar vocês a ler e acordar de mim, que sou o Hijo. Eu vou estar no Padre, eu estou com o Padre, e quem nos une, quem une o Hijo e o Padre, é o Espírito Santo. E aí, quando você recebe também o Espírito Santo dentro de cada um de vocês, para ensinar, ajudar a viver meus mandamentos, porque aqueles que vivem, que têm meus mandamentos e obedecem meus mandamentos, esses são amados por mim, porque esses querem viver para mim. Então, na Bíblia habla também, em 1 João, habla, aqueles que amam mi Padre, aqueles que me amam, aqueles que obedecem a palavra, são esses que vai parecê-lo. São aqueles que eu vou envolver por eles, porque os mandamentos foram dados para ser obedecidos. E como nós outros somos cabeçones, assim como eram o povo e os filhos de Sete, o Espírito Santo é que nos ajuda quando nós outros oramos. Espírito Santo de Deus, me ajude a viver essa palavra, a poner essa palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Me ajude a ser um homem honesto, uma mulher honesta. Ajude-me a viver sua palavra, a obedecer seus mandamentos, porque eu quero fazer parte de seu reino. Então, o reino de Deus não está no céu, o reino de Deus está aqui. Por isso, quando Jesus orou, ensina-nos a orar, Jesus ora: Padre nosso que estás no céu, santificado seja tu nome, venha a nós outros tu reino. Venir a nós outros tu reino é nós outros receber os evangelhos de Cristo, é receber a palavra que vem do céu, é receber o pão vivo que é Cristo que veio do céu, é receber a água viva que é o Espírito Santo, e vem a ser de nós outros o quê? Um manancial de água, um manancial de vida. Nós outros somos esse manancial de vida, porque em nós outros está Cristo
Cristo em nós outros. Cristo é quem em nós outros? A palavra. Quando nós outros leemos e temos a palavra guardada em nosso coração, Cristo está em nós outros. E quando nós outros temos Cristo e temos o Espírito Santo nos movendo à obediência a esta palavra, é o reino de Deus aqui. Portanto, nós outros, quando aceitamos a Cristo como Salvador personal, não fazemos mais parte deste mundo, já não somos mais deste mundo, porque nosso reino é outro, agora nosso rei é outro, nosso Senhor é outro, nosso Deus é outro, o Deus que está no céu, preparando lugar para que nós outros vayamos, vivamos com Ele. Essa é a nossa esperança. Por isso, nós outros, quando venimos a esta igreja, miércoles, domingo, ou qualquer dia orar, nós outros temos que vir com esse propósito, que nós outros estamos aqui recebendo em treinamento, porque um dia nós outros vamos viver nesse céu. Um dia nós outros vamos para o céu. E com coração duro, não vai dar para viver, porque o mesmo Espírito que está aqui hoje, nos ajudando, nos puxando a vir para a igreja, nos puxando a viver essa palavra, a obedecer a palavra, as riquezas do reino de Deus, esse mesmo Espírito é quem vai levar nós outros a entregar para Ele, e nós outros vamos ter que conviver com a Trinidade para toda a eternidade. Portanto, temos que aprender aqui na terra a obediência, obedecer ao Espírito. Quando Ele mover para adelante, movemos também. Quando o Espírito move para trás, movemos também, para a esquerda e para a direita, assim como os anjos em el cielo são obedientes, nós outros temos que aprender a obediência, porque nosso caminho já está marcado, é Cristo, e nós outros vamos viver no céu, e para viver no céu, necessitamos aprender obediência. Gente desobediente não vai para o céu. Por quê? Assim como Deus quitou no livro de Gênesis o Espírito Santo do meio de nós outros, por ser cabeçones, por não ser obedientes. Aí agora, se o céu é a casa do Espírito, aí como que Ele vai quitar o Espírito de allá? Porque somos cabeçones. Não, Ele vai quitar nós outros de allá. Aquele que não obedecer, não vai para allá. Porque allá é aqueles que aprenderam a viver em obediência a Deus. E por isso nós outros estamos aqui, na igreja, na casa de Deus, miércoles, domingo, aprendendo a orar, aprendendo a conviver, literalmente, com Deus. Deus operando através de nosso ser, o Espírito nos traindo a memória. Quando nós outros vamos orar, nós outros sentimos a presença do Espírito Santo, porque quando nós não sentimos, nem orar, oramos. Porque não há como orar se não temos o Espírito Santo dentro de nós outros. Porque aquilo que Camila estava fazendo lunes, quando você foi orar, ora Camila, você orou, oh Deus, eu amo, esta emoção, é o Espírito Santo dentro de você, é que te põe essa emoção, um sentimento que nos faz chorar e que nos faz sorrir também. Acorda? Eu escutei falar de sua oração. Oh Deus, eu quero minha abuelita cerca de mim, Deus. Oh, Deus. Isso é o Espírito Santo que nos ensina. Quando você chora, acorda quando você chorou, quando você está orando. Oh Senhor, acorda? Esses sentimentos é o Espírito Santo a nos ensinando que às vezes nossas palavras Deus não pode entender, mas Ele traduz nossos sentimentos para Deus. E aí Ele escuta nossas orações. Você entende? Por isso, não podemos, quando começar a orar e venir aquela vontade, não podemos segurar. Mas homem não chora, pastor. Homem de sua terra, homem de México que não chora, porque homens do céu chora, homens que vai para o céu chora. Pedro, homens que vai para o céu chora, porque esses homens que estão sendo treinados para ir para o céu, estamos sendo treinados com uma sensibilidade, aonde o Espírito Santo habla com nós outros, e às vezes
Ei, você é homem ou um rato homem? Não, sou um homem com sensibilidade do Espírito Santo de Deus em mim. Amém? Amém, amém, amém. José de Leão, um homem desse tamanho, negro. Porque o Espírito Santo não mira tamanho, não mira color, não mira nada. Ele mira um coração entregado. E quando nós outros estamos orando, buscando a Deus com o coração entregado, nossos sentimentos são removidos aí adentro de nós outros. E aí nós outros dá essa vontade de chorar. Quando nós outros, às vezes, Jenny, às vezes, Jenny, nós outros estamos tão sensíveis. Sim ou não? Às vezes estamos tão sensíveis que nem conseguimos orar bem. Não teremos palavra. Aí é as horas que o livro de Romanos habla. Às vezes não podemos orar por as circunstâncias que estamos vivendo, por as circunstâncias de vida que estamos passando. Quantas vezes você empezou a orar e não conseguiu? Aí o Espírito toma. O Espírito Santo que está dentro de você, toma, abre-se aí. Pode seguir resmungando aí, chorando, porque eu vou interceder por você. O Espírito, a Bíblia habla que o Espírito Santo intercede por nós outros com remidos indecidíveis. Aí mesmo você está aí. Aí alguém que ela é nervoso, mas essa mulher nem chora, nem ora. Para, que vai para fora. Não, não vai para fora aquela aí, porque o Espírito Santo está orando por ela. O Espírito Santo está, Padre, oh Deus, oh terceira pessoa, oh Jeová. Eu não sei como o Espírito Santo chama Deus Padre, mas ele está falando. Ela está remindo por isto, por isto, por isto, por isto. Vamos liberar a bendição. E as bendições são liberadas. Irmãos, Deus é tremendo. Esta é a trajetória do Espírito Santo. Primeiro estava no céu, depois veio para a terra. De la terra volveu para o céu por falta de obediência aqui na terra. Volveu para o céu, depois volveu não para a terra, mas volveu para dentro de nós outros. Por isso a Bíblia abre. Nós outros somos o templo do Espírito Santo, porque quando ele foi e volveu, ele volveu para esta casa, não hecha por manos de homem, mas hecha por Deus, para poder ser llena de la glória, llena de la graça, llena do Espírito Santo de Deus. E nós outros somos essas pessoas que buscamos a Deus e nos llenamos de Deus. Irmãos, somos templo. E a Bíblia habla, se você destruir mi templo, eu te destruirei. Ayer eu estava predicando na casa de José de Leão, estava predicando sobre nós outros temos que aprender a governar. Governar o que, pastor? Nossa casa, governar o país, governar a cidade, governar não sei o que, nossas empresas, governar na sala onde somos maestros, governar. Se você aprender a governar, você mesmo já seria suficiente e bueno. Porque às vezes nós outros passamos por situações difíceis, às vezes nós outros passamos por problemas, situações, porque não podemos governar o corpo. A alma está llena do Espírito, o coração está lleno de palavra, mas nós outros não governamos o corpo para viver em obediência à alma e ao Espírito. Aí nós outros queremos Deus, mas o corpo quer é pachangar, hein? O homem interior quer estar na igreja. O homem exterior quer ir para pachanga, quer ir pachangar. E nós outros não governamos o corpo vai governar. O corpo vai fazer o que quer. E nós outros vamos
perder a vontade de venir para a igreja, porque o Espírito vai entristecer dentro de nós outros. A Bíblia habla, não entristezcais o Espírito Santo de Deus adentro de você, porque muitas vezes, quando o Espírito está triste, você não consegue, não tem força para vir à igreja. Você não pode solito não podemos servir a Deus. Temos que ser